Quem somos nós? Por quê e por que nós fomos criados? E como se deu todo este processo? São algumas das perguntas feitas há séculos e que nós vamos tratar neste vídeo hoje. Então, venha comigo. Meus queridos, o que nós sabemos pelas páginas das Escrituras, e muito diferente das teorias mais filosóficas do que científicas que nós aprendemos na escola, foi Deus sim, o Todo-Poderoso, quem criou a partir do nada, sem uso de qualquer material pré-existente, no espaço de 6 dias, todas as coisas visíveis e invisíveis, e Deus criou tudo muito bom. Ou seja, somente Deus existia antes do universo ser criado por Ele, porque Deus é eterno, Ele é infinito, Ele é autoexistente. Teorias do Big Bang, de explosões do nada e de macroevolução não passam de mitos e simples teorias e pensamentos que jamais foram comprovados pelos métodos científicos e que pouquíssimas pessoas continuam acreditando hoje em dia. Mas a Bíblia, ela afirma sim, categoricamente, e a igreja sempre acreditou e afirmou que Deus é o Criador do universo. Ele chamou o mundo à existência e nada pode resistir ao seu comando. Isso não é teoria, isso é revelação de Deus. Gênesis é um livro histórico, uma narrativa histórica, com fatos históricos, personagens reais e em ordem cronológica. O próprio Senhor Jesus Cristo citou Adão e Eva como personagens reais e históricos. Mas só a partir das ideologias e dos mitos do iluminismo e do humanismo do século XVIII e da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin no século XIX é que resolveram duvidar e questionar essas coisas. Na verdade mesmo, é preciso muito mais fé para crer na teoria da evolução do que para crer no que a Bíblia afirma, porque não é possível evoluir do nada. Na verdade, aqueles que são contra a criação por parte de Deus, na verdade mesmo estão só dando as mãos para Adão, achando que é possível dar um grito de independência, ou seja, achando que não precisam de um criador ou de um sustentador. Vejam só, essa crença verdadeira na criação por parte da igreja, ela é tão antiga, que ela já vinha expressa no primeiro artigo de confissão de fé apostólica, que nós conhecemos como o Credo Apostólico, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É um processo criativo divino, que através do seu poder infinito, Deus criou tudo. E hoje isso é o que nós chamamos pela ciência verdadeira como o design inteligente de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, dezenas de passagens nos mostram claramente que Deus é o Criador. Vejam só algumas. Em Neemias 9, verso 6, vai dizer: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O apóstolo João, no capítulo 1, no verso 3 do seu evangelho, confirma dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo também destaca que em Deus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E também sabemos que todos os membros da Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, estavam ali juntos, unânimes, e espontaneamente tomaram essa decisão e realizaram estas maravilhosas obras. Outro detalhe é que os vegetais e os animais foram criados segundo as suas espécies, mas Adão não. O homem foi criado pelas mãos do próprio Deus, do pó da terra, à sua imagem e à sua semelhança. Deus maravilhosamente soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, a alma surgiu como resultado deste sopro divino. Isso quer dizer que o primeiro homem e todos os demais seres humanos após ele são formados por um elemento material, o corpo, e um imaterial,
chamado de alma ou de espírito. Jó vai dizer que em tuas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Após formar Adão, o Senhor graciosamente fez a mulher de sua costela, uma companheira, uma auxiliadora, ossos de seus ossos e carne de sua carne, e trouxe para ele, para que ele não ficasse só. Ou seja, o homem e a mulher, macho e fêmea, eles foram especiais e foram criados de modo muito especial por Deus, com almas racionais e imortais, dotados de inteligência, de retidão e de santidade. O homem e a mulher são a coroa da criação de Deus. Eles foram comissionados para representar Deus na terra e para governar sobre toda a criação. E Deus não criou indivíduos para viverem isolados, solitários, mas sim para se tornarem seres sociais, relacionais, para se amarem, para se servirem, se tornarem um casal, que pela união deles se formam uma só carne, deixando de ser dois e se tornando um. A Bíblia também ensina que Deus é infinitamente maior que a sua criação. Ele é totalmente independente dela e não deve ser confundido com sua criação. Deus não é a natureza e a natureza não é Deus. E embora ele não precisasse criar nada, ele não precisasse da criação, ainda assim ele preferiu, ele escolheu nos criar. E melhor ainda, ele nos escolheu e nos fez a sua imagem e semelhança. Assim, ao final do seu período criacional de 6 dias, a palavra de Deus diz que Deus viu que tudo era muito bom. Tá, mas qual foi o propósito de Deus ao criar o universo e criar o ser humano? Queridos, toda a criação foi feita para glorificar a Deus e para manifestar todo o poder, excelência e bondade de Deus. O Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação foi um ato livre da vontade de Deus para nos amar, bem como para mostrar a grandeza, para que ele possa se deleitar e se alegrar em sua obra. Em Isaías 43:7, Deus mesmo diz de seus filhos e filhas como pessoas a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, quem poderia ter feito tudo isso? Quem poderia ter criado coisas a partir do nada? E quem poderia sustentar toda essa criação dia após dia, anos após anos? Só Deus. E é verdade que um poder infinito como este está longe da nossa compreensão humana. Mas é por isso também que quando pensamos sobre isso, meditamos nessas coisas, não há outra opção, não resta mais nada, a não ser realmente dar glória a Deus mesmo. Deus, como nosso Criador, ele é verdadeiramente digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, vai dizer isso. Tu, Senhor, és nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Basta uma observação, só uma reflexão sobre a complexidade, a diversidade, a beleza da criação para produzir em nós louvores de gratidão a Deus pelo seu abundante e infinito amor, pelo seu poder, pela sua sabedoria e inteligência. E tem mais, Paulo vai dizer a Timóteo que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Ou seja, é por isso que nós podemos e nós devemos usar alegremente a terra e todas as coisas criadas que Deus nos deu. Nós devemos usufruir da criação com sabedoria e gratidão e procurarmos cuidar dela de maneira que traga glória e honra a seu nome. Outra coisa é que na criação Deus também estabeleceu uma aliança com o homem, que nós chamamos de pacto ou aliança das obras. O Criador colocou o homem no jardim do Éden e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Essa aliança tinha só uma condição: a perfeita obediência.
E a obediência consistia em não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão obedecesse, alcançaria a plenitude de vida. Se ele falhasse, a penalidade seria a morte. Era só um teste para provar se Adão estava disposto a se submeter à vontade do Criador, do seu pai. Deus lhe havia dado todo o jardim, uma variedade enorme de frutas, legumes, frutas e cereais para sua alimentação. Mas o que ele fez? Ele preferiu comer da árvore proibida, desobedecendo a Deus. Então o homem não passou no teste, ele pecou e caiu. Assim ele rejeitava a vontade de Deus e fazia sua própria vontade. O homem se separou de Deus, abandonou seu Criador e tomou seu próprio caminho, assim morrendo espiritualmente. E não só Adão foi afetado, mas ele arrastou toda a sua descendência para o pecado, porque ele era o cabeça, ele era o representante federal de toda a raça humana. Ou seja, todos se tornaram pecadores quando Adão pecou. O apóstolo Paulo trouxe isso muito bem, dizendo que por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. E ele disse mais: vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro de todo pecado que atua em meus membros. É por isso que nós temos uma inerente disposição ao pecado. O nosso suposto livre-arbítrio, ele não é tão livre assim, mas é escravo do pecado. O apóstolo Paulo também confessou isso, dizendo: porque nem compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Ou seja, após a queda, por causa do pecado, o homem arranhou a imagem de Deus, perdendo o original e o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade. Mas pela misericórdia de Deus, continuou ainda que imperfeito, um ser espiritual, racional e moral. Por isso também que apesar da queda, da desobediência, do pecado original, ainda assim devemos ser muito gratos, porque felizmente Deus não executou de imediato a sentença de morte que era devida ao ser humano. Ao invés de eliminá-lo imediatamente, Deus graciosamente ainda lhe fez uma linda, maravilhosa, misericordiosa promessa de restauração, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, de que o Redentor, o descendente da mulher, Jesus Cristo, um dia feriria a cabeça da serpente, de Satanás. Essa passagem é o que nós conhecemos como o proto-evangelho, ou seja, a primeira boa nova. Gênesis 3,15 é a promessa bendita de que o inimigo seria derrotado, de que a morte seria vencida através do sacrifício perfeito, definitivo e substitutivo de Jesus Cristo em nosso favor. Ou seja, na morte e na ressurreição de Cristo, que é plenamente Deus e plenamente homem, o ser humano seria restaurado à comunhão com o seu Criador. No último livro da Bíblia, Apocalipse 21, no verso 3 e 4, está escrito que Deus habitará com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ainda bem que o plano de Deus para o homem não se esgotou lá no Jardim do Éden, não é mesmo? Então, concluindo, nós cremos em um só Deus, o Todo-Poderoso, Criador e Soberano, que atuou na história e criou o homem e mulher como seres diferenciados e especiais, à sua imagem e semelhança, muito acima das demais criaturas. Basta você ler a sua Bíblia e ver que ela é a história completa e perfeita do envolvimento pessoal do Pai com sua criação. Devemos contemplar a beleza, a ordem, a complexidade, a variedade de todas as coisas criadas e continuar crendo nessa mensagem bíblica da criação, porque Deus é o Criador de tudo isso. E o mínimo que Ele espera de mim e de você é que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o nosso entendimento, produzindo em nós uma eterna gratidão,
nos levando obrigatoriamente a viver de forma piedosa, comprometida e leal para com Deus todos os dias de nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e guarde você e sua família. Mas antes de ir, invista 1 minuto nesse canal, curta lá o vídeo no YouTube, compartilhe esse vídeo com quem você ama, deixe seu like lá, em nome de Jesus.